A mãe da gestante e a doula. Um vídeo para doulas parto, que pode ser útil para educadoras perinatais também, doulas pós-parto, facilitadoras do aleitamento materno, obstetrizes, enfermeiras obstétricas, médicos, parteiras, enfim, quem lida com gestantes e, inevitavelmente, também com sua família. A mãe da gestante, ela pode ser uma aliada ou um empecilho. E é importante a gente saber lidar com essa figura, porque ela é tão importante, às vezes, e tão pode ser tão preocupante quanto o médico. Então, o que acontece? Quando a gente entra num ambiente familiar, a gente está pisando num terreno minado, a gente não sabe o que tem por trás. Né, das aparências, da primeira impressão, ou até do que a gestante fala. Todas as relações humanas são bastante complicadas e o parto é um evento que transcende as boas maneiras, o politicamente correto. O parto não é um evento racional. Então, ele mexe com profundidades que nem sempre as próprias pessoas presentes no parto, sem falar da gestante, obviamente, conseguem controlar. Então, o parto pode dar vazão a questões que antes do parto não se tinha conhecimento e não se podia prever que iriam vir à tona. E podem atrapalhar o processo de parto, podem atrapalhar o trabalho da doula e tornar a doula um saco de pancadas. Então, para evitar tudo isso, eu gostaria de passar agora umas dicas no que diz respeito à psicologia dessa situação toda, estratégias relacionais e inteligência emocional. Um pouquinho para ajudar as doulas a lidar melhor com isso, em nome do equilíbrio e de um desfecho mais favorável possível para todos, dentro dos limites da realidade. Então, em primeiro lugar, no meu curso de psicologia arquetípica da gestação, eu recuperei um conceito que eu já tinha apresentado no livro Empoderando as Mulheres, que é daquele das fases psicológicas. Com fases não entendo fases cronológicas, primeiro trimestre, segundo, terceiro, não. Mas melhor seria talvez a palavra aspectos da gestação. São também fases porque no sentido que a gente vai amadurecendo e uma coisa leva para outra, mas nem sempre na ordem que eu apresentei. E às vezes até pode voltar à reflexão sobre os mesmos assuntos. Um desses aspectos fases da gestação é o que eu chamei de gestando a mãe. E está relacionado à deusa Deméter, que é a deusa da maternidade. Quais são os temas nessa fase? São dois, principalmente. Um, aquele da mulher consigo própria, no que diz respeito ao se ver, se entender, se conceber, se visualizar como mãe. E a isso está atrelado o que ela pensa da maternidade. E aí vem o outro aspecto, que é o mais profundo, que é a experiência que ela teve como filha da mãe dela, a relação que ela tem com a mãe e a carga ancestral que ela carrega da sua família relacionada a ser mãe, né? Então, de alguma forma, a gente tem que se preparar para a maternidade. E não tem uma receita, não tem uma sequência de passos, mas é um amadurecimento, um crescimento interior dessa dimensão, que não é uma dimensão sempre fácil. Não é porque ser mãe nem sempre e geralmente não é fácil. De qualquer forma, esta fase é importante porque a mulher precisa se enxergar como mulher capaz de ser mãe. Portanto, independente da sua mãe, é uma quebra, de uma certa forma, de uma dependência da mãe dela, porque até então ela era filha. E ela demandava à mãe dela toda a autoridade da maternidade. A maternidade é uma dimensão de autoridade e a gente precisa assumi-la, faz parte, inclusive, da preparação real para o parto. A gente assumir controle não é a palavra melhor, mas é assumir o nosso lugar. Então, o que uma doula deveria fazer? Uma doula que está fazendo aquelas consultas preliminares que antecipam o parto. Ela precisa ter uma visão
mais apurada possível de qual é o contexto familiar e a relação mãe-filha no qual ela irá atuar, onde ela irá se inserir. Então, algumas perguntas importantes são: como que a grávida nasceu? Qual foi o tipo de nascimento que ela teve? O que na família se conta? Não basta dizer eu nasci de cesárea, eu nasci de parto normal. O que é que na família se conta a respeito do nascimento dela? Porque se cria uma mitologia em volta daquele nascimento. E aí isso fica gravado na mente. Então tem a experiência do nascimento que fica gravado num plano muito profundo inconsciente, e tem a experiência do nascimento que fica como preconceito, visão preconcebida sobre o nascimento e o próprio. Consequentemente, como que a mãe dela viveu esse parto? O que a mãe dela conta? Se a mãe dela não contar nada, não tiver muito o que dizer sobre isso, como que a grávida enxerga a maternidade? É importante começar com perguntas gerais, não ir direto ao ponto, né? Perguntar sobre como foi seu parto é aparentemente inócua, uma pergunta aparentemente inócua. Mas o que então a grávida pensa da maternidade? Por que essa pergunta geral? Porque o que a gente pensa da maternidade necessariamente está embutida nessa nossa visão o que a gente viveu como maternidade. E o que a gente viveu como maternidade é o que a nossa mãe nos passou. Porque maternidade e ser filha são dois lados da mesma moeda. Por isso que na mitologia, Perséfone e Deméter são tão unidas, porque elas são só duas faces, cada uma é uma face da mesma realidade. Então, como filha, eu sei como minha mãe se vê, se percebe como mãe, a partir da forma como eu me vivo como filha com ela. Indiretamente eu sei. Então, como que eu vou tirar eu vou descobrir como a minha mãe, né, como a mãe da grávida se enxerga como mãe, a partir do que a grávida vê na maternidade. E aí ela se pode ir um pouquinho mais fundo e fazer uma pergunta sobre como se a mãe, o que ela acha da mãe dela, se é possível isso na relação com a gestante, porque cada gestante vai dar uma abertura ou não. Então é importante saber o que a grávida sente com relação à própria mãe, né? O que a gente quer saber, se há uma boa relação entre elas, se elas têm muita proximidade, pode ter uma boa relação, mas não se falar muito, ou pode ter uma relação ruim e se falar muito, né? Queremos saber se, por exemplo, a grávida fala com a mãe todos os dias, ou seja, até que ponto a mãe tem influência sobre a vida da grávida, da filha dela. Né? Portanto, até que ponto a mãe da gestante influi sobre as decisões da filha, sobre seu ponto de vista sobre a realidade, etc. Interessante levantar alguns dados sobre a família, quantas mulheres na família tiveram parto normal, quantas tiveram cesárea, o que se fala na família, o que a mulher pensa a respeito. Aí a mulher, vamos imaginar que a mulher, não, todo mundo teve cesárea, mas ela quer mudar essa história da família, ela quer ser diferente, ela acredita que um parto humanizado é a coisa melhor que se tem, beníssimo. Então, vamos, porém, chamar a mãe também. Talvez a mãe vai participar do parto, é bom saber isso. A tua mãe vai participar do seu parto? Sim. Absolutamente tem que estar presente, a doula tem que conhecer essa mulher. Assim como ela vai conhecer o marido, a doula precisa conhecer todos os que estão envolvidos da família da família da gestante ou amigas da gestante, porque ela tem que saber tem que ter uma ideia, pelo menos, de qual é o ambiente social no qual ela vai atuar. Aí a doula fala, não, a minha mãe não vai estar presente, eu não quero que ela esteja presente. Tá bom, mas vamos ter uma conversa. Se ela tiver um mínimo de proximidade com a mãe, é bom ter uma conversa com a mãe, para que a mãe possa conhecer vocês. Por quê? Porque, como mãe, se vocês são mães, vocês vão saber que a gente tem um sentimento de controle sobre nossos filhos. Nossos filhos são nossos. Mesmo quando crescem, eles continuam nossos. E conforme a gente vai ficando mais velhas, as pessoas, as mulheres da idade da nossa filha, ou pouco mais velhas, são para nós meninas. Geralmente as doulas são muito novas. E elas se deparam com mulheres que já têm uma caminhada,
né? Já passaram por muitas dificuldades, já trabalharam, já sofreram, já tiveram vários desafios que a doula de 30 anos não vai ter tido, porque não tem como pular 20 anos de vida e ter o mesmo nível de experiência. Infelizmente, essas mulheres muitas vezes vêm de uma cultura preconceituosa com relação à mulher e com relação ao seu corpo, muitas vezes não tiveram partos satisfatórios, a grande maioria delas, né? E elas tiveram que engolir seco e aprender que isso é o que tem que ser, isso é bom, que qualquer desvio, qualquer pensamento questionador, na verdade não serve para nada e é incompetente. É um absurdo questionar. Né? Aí chega essa doula, né, uma moça de 25, 30 anos, 35 anos, e encara essa mulher de 60, 50, 60 anos e fala que não, o parto é bom, isso, aquilo, e a filha dela está empolgada, ou seja, a gestante. Qual é a primeira, vamos dizer assim, mais normal, que não é normal, mas mais comum reação? Vamos pegar com cautela. A mãe da gestante não vai se jogar de braços abertos, como sua filha gestante provavelmente vai fazer. E a gente precisa saber até que ponto existe uma resistência da parte da mãe. Não porque a gente vai querer mudar a mãe ou fazer nada com a mãe. Não, com a mãe a gente tem que ter uma relação profissional. A gente tem que fazer com que ela nos conheça e tenhamos o máximo de profissionalismo com ela para que ela possa nos respeitar, o mínimo. Nem sempre, porém, podemos esperar da mãe uma parceria. A parceria é com a mulher, só que ela está rodeada de outros personagens. Um é o marido, principalmente, o outro é a mãe dela. Então, com ambos, nós temos que ter alguma relação, que é algum tipo de vínculo, que não vai ser tão intenso como aquele que temos com a grávida. Mas a gente tem que ter algum tipo de vínculo para que a nossa palavra, as nossas ações na hora do parto sejam ouvidas, respeitadas, acompanhadas. Uma vez que a gente garantir isso, a gente vai focar na grávida, né? Ou enquanto estamos garantindo isso para o nosso trabalho, vamos focar na grávida. Que a gente quer? A gente quer estabelecer um vínculo com ela. Eu posso, por exemplo, perceber que ela é muito dependente da mãe dela, mas ela não se dá conta. Muitas mulheres são assim, não se dão conta. E ela botou na cabeça dela que ela quer ter o parto domiciliar. Vamos ver assim, o parto natural. Né? E ela, como ela acha que a racionalidade é tudo, que basta querer para ter, aí ela vai seguindo esse caminho, mas a gente percebe que há uma dependência, percebe que a mãe torce um pouquinho o nariz. Temos que ter sacação, lembrar disso e não desconsiderar isso. É bobeira desconsiderar isso, porque na hora H as coisas não vão lisas, o parto não é linear, não é uma linha reta, não é apolíneo. O parto é persefoniano, o parto é das profundezas. Então, a gente precisa estabelecer com a grávida, que a gente vê que ela é muito segura, mas é uma segurança mais racional do que real, um vínculo e colocar para ela a responsabilidade das suas escolhas. Não necessariamente diretamente também, mas não precisa ficar frisando. A gente vai fazer, estamos a serviço dessa mulher. Então, essa mulher, ela vai ter que tomar algumas decisões. Ela vai ter que tomar algumas decisões. Por exemplo, a gente tem que criar uma relação em que ela não pode usar a doula para se proteger contra a própria mãe. Porque aí você está no meio de uma situação absurda. Não se pode colocar uma doula entre mãe e filha. E a gente tem que lembrar disso. Então, o vínculo com a gestante é do tipo, bom, eu estou aqui para você. E você, como doula, tem que se lembrar que na hora do vamos ver, se a mãe tiver uma crise de nervos e começar a brigar com você, dizendo que você está forçando a barra da filha para ter um parto natural, você tem que se proteger dessa fala, mas ficar focada na gestante. E perguntar para a gestante o que você quer que eu faça. A responsabilidade é da gestante. A gestante não queria anestesia, mas aí na hora H ela começa a berrar que quer anestesia. E ela falou para você, por favor, me ajude a passar
a superar momentos de fraqueza, caso eu venha a ter. Esse é o momento de fraqueza. Então, você vai ajudar a mulher a superar esse momento. Mas, vamos imaginar que a mãe dela entra em crise, entra em pânico e começa a fazer o jogo contrário. Você vai ter que, novamente, devolver para a gestante, para a parturiente, agora, a pergunta: o que você quer que eu faça? O que você realmente quer? Aí a tua relação é com a parturiente. E ela vai ter que assumir as suas responsabilidades. Ela não pode usar você nem para se proteger do marido, nem para se proteger da mãe dela. Porque senão a doula vira um saco de pancadas e ninguém é de ferro, né? E acaba que a gente vai ter que abrir uma clínica de consultório psicológico só para doulas, porque é muita a barra que acaba que uma doula aguenta, né? E acaba que a mulher continua não se tornando protagonista do seu parto. Então, a gente quer que ela seja protagonista, por isso temos que aprender um pouco mais de psicologia, estratégia relacional e inteligência emocional, porque o que está em jogo é muito mais profundo do que parece, é muito mais sutil. Então, é mais bruxaria do que evidências científicas quando se trata de doulagem. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.